Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Minas Gerais para verificar as condições da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Rodrigo Otávio de Araújo Herval, ele que é presidente da Comissão de Grãos da FAENG, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer poder participar. Rodrigo, a gente acompanhou aí em Minas Gerais todo o atraso no plantio da soja, que poderia refletir nessa segunda safra de milho. Como é que foi o plantio do milho aí no estado? O produtor mineiro teve boas condições para semear o seu milho no início da safra? Teve condições relativamente boas, porque ainda teve muita chuva no final da soja e atrasou também a colheita. Mas acabou que conseguimos implantar, né, o nosso milho e sorgo relativamente bem. E aí, Rodrigo, de lá para cá, como é que foi o desenvolvimento dessas áreas? As condições climáticas favoreceram o desenvolvimento do milho por aí? Houve uma pequena estiagem no início da safra e algumas chuvas conseguiram regularizar essa situação, mas assim, não foram gerais, então tem gente que ainda não está com a safra com a expectativa tão boa, mas de forma geral, com as chuvas que chegaram agora por último, deu uma tranquilizada no pessoal. E aí, diante desse cenário, o que a gente pode dizer de expectativa de produção, de produtividade, até em comparação com a safra passada? O ano passado foi uma condição muito boa. Eu acredito que esse ano a condição não está tão boa quanto foi ano passado, mas assim, esperamos uma produtividade média regular. Não vai ter quebra, não. Só para a gente ter essa comparação, Rodrigo, como é que ficou a média do ano passado? A média do ano passado eu acredito ter ficado em torno de 110 a 120 sacos. Foi uma média muito boa para a safrinha, mas esse ano, infelizmente, eu não sei se chegamos a esse ponto tão alto, não. E aí, Rodrigo, como é que está a questão de pragas e doenças nessas lavouras? O produtor mineiro tem tido dificuldades nessa questão nesse ano? Não, também não. Como a chuva também não foi muito excessiva, o controle está relativamente tranquilo. Assim, tem que fazer o manejo normal, mas não tem nada de agressivo ou destacado de muito ruim, não. E aí, olhando para a comercialização, a gente vê em todo o Brasil um índice bastante grande de vendas já dessa segunda safra. Como é que está essa situação aí em Minas Gerais? O produtor conseguiu avançar bem nessas vendas? Não, aqui parece que o pessoal tá segurando um pouco ainda, porque os compradores aqui não estão tão firmes como talvez estejam no resto do país. Eu estou vendo aqui muito pouca movimentação disso ainda. Então, a expectativa é que durante a colheita, depois da safra, aí sim o produtor avance nessas vendas. Porque as ofertas, por agora, as ofertas para nós aqui ainda estão meio baixas em relação ao preço atual, sabe? Então, eu estou vendo o pessoal mais conservador para poder fazer trava de preço. E aí, Rodrigo, pensando na colheita, quando é que devem ser os trabalhos de colheita por aí? Como atrasou um pouco, acho que a gente vai começar no final de junho e início de julho. O trabalho de colheita de milho. E vai se estender até que mês, você acha? Aí até agosto no máximo, né? Porque também a janela foi ficando muito apertada, o milho foi sendo trocado por sorgo à medida que foi passando o tempo, né? Então nós temos aí uma safra de milho, mas o sorgo também está bem importante. E aí, Rodrigo, pensando na próxima safra verão de soja 2021, como é que está esse planejamento do produtor mineiro, o recebimento de insumos? Ele vai avançando nessas compras e no planejamento para a próxima safra? As compras e cotações estão assim, em pleno andamento agora, né? Mas a gente está observando um aumento muito expressivo de custo, né? De adubo e de defensivos, em relação, provavelmente, por causa do dólar. Mas assim, de 5, 8, 10, 12%, quase tudo aumentou nesses volumes. Do mesmo preço, não tem nada igual do ano passado, como esperado, né? Pelo preço do dólar. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário das lavouras aí em Minas Gerais. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Eu fico feliz de poder participar e dar nossa contribuição e desejar aos produtores muita força para a gente continuar nessa nossa atividade tão trabalhosa. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse o Rodrigo Otávio de Araújo Orval, ele que é presidente da Comissão de Grãos da FAENG, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho lá em Minas Gerais. Segundo o Rodrigo, os trabalhos de plantio dessa segunda safra foram um pouco atrasados com relação às anteriores devido ao atraso lá no plantio da soja, e aqueles produtores que acabaram ficando mais fora da janela ideal de cultivo optaram por deixar o milho e apostar mais no sorgo, por isso um acréscimo importante na área cultivada de sorgo nessa segunda safra lá em Minas Gerais. Rodrigo destacando que o regime de chuvas, de maneira geral, foi bom lá em Minas Gerais até o momento, mas que não foi regular e distribuído de maneira regular em todo o estado, então algumas regiões sofrendo um pouco mais que outras para o desenvolvimento do milho. Com relação à expectativa de produtividade, o Rodrigo destacando que a safra passada produziu muito bem, com produtividade média entre 110 e 120 sacas por hectare em Minas Gerais. A expectativa desse ano é que o número fica abaixo desse do ano passado, justamente em função de que as condições climáticas não foram tão favoráveis como em 2019. Rodrigo destacando os trabalhos de colheita que devem começar entre junho e julho, se estendendo até o mês de agosto, e os produtores mineiros, ao contrário de os de outras localidades do país, sem vender muito da sua safra até o momento, apostando que os preços possam melhorar em algum momento lá na frente, preferindo não fechar muitas negociações até aqui. Esse é o cenário da segunda safra de milho lá em Minas Gerais. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.